grande papel de subsetores da CIA, que antes eram só especulações de análise de ciência política. Agora a gente tem todo o desenvolvimento material, né? Ou seja, desenvolvimento físico. Você olhar ali, ó, esse órgão agiu aqui, com relação à CIA, um diálogo interamericano junto com a FHC e o Foro de São Paulo, como que eles atuaram em conjunto, seja para fazer vista grossa, né, em relação ao desenvolvimento do narcotráfico no Brasil, que é bem dizer, o documentário que eu vou fazer, seja como para compreender melhor como foi essa relação incestuosa, né, entre os esquerdistas dos Estados Unidos com os da América Latina. Para resumir um pouco aqui para vocês e falar de modo superficial aquilo que eu vou falar no documentário e em outras oportunidades, quem dialoga com a CIA é a ABIN. Quem dialoga com a FBI é a Polícia Federal. Então, era necessário, agora vocês vão entender bem por que a nomeação do Ramagem para diretor da PF foi o ponto sem retorno para que eles acabassem com o Bolsonaro e por que eles acusam a ABIN paralela de ser uma ABIN paralela. Porque, na verdade, eram eles que estavam fazendo uma ABIN paralela no Brasil, junto com a CIA, para poder esconder toda a atuação terrorista dos grupos criminosos que atuavam no Brasil. Porque esses relatórios, hoje, eu sei que existem, eles não são públicos, relatórios da ABIN, aqui eu estou falando de primeira mão para vocês, não falei isso nem na timeline. Existem relatórios na ABIN que comprovam, cientificamente falando, que todos os grupos de narcotráfico no Brasil configuram a atuação terrorista. Porque se você abrir agora o site do DOJ, Departamento de Justiça, Department of Justice, nos Estados Unidos, você vai ver que eles narram que no início do Comando Vermelho, no início do PCC, eles atuavam e foram formados por o que eles chamam de ex-militantes guerrilheiros comunistas. Como se pudesse ser ex-militante, né? Então, eles narram que o surgimento do narcotráfico teve influência política dos comunistas. Mas o próprio narrar que eles tiveram influência no início e depois não mais, já é PSYOP, já é serviço de operação psicológica. Ou seja, a própria CIA é instrumentalizada, como o Mike Benz detalhou para mim, isso eu não vou falar aqui como agora, a gente vai falar isso numa outra oportunidade, mas a própria CIA, instrumentalizada, fez com que essa narrativa de que grupos de narcotráfico iniciaram com formação política, mas depois, aspas, se desvirtuaram apenas em narcotráfico, era exatamente para não categorizar esses grupos como grupos terroristas que pudessem ser desmantelados pelos Estados Unidos. Ou seja, a CIA, instrumentalizada pelos comunistas, fez de tudo para que os Estados Unidos jamais pudessem encostar o dedo no narcotráfico do Brasil, mas apenas autoridades brasileiras. Porque se o problema vir um problema de terrorismo, é um problema de segurança internacional. Se é um problema apenas de narcotráfico, é um problema doméstico. No Brasil. E aí, a CIA ela foi instrumentalizada para assegurar que tanto a CIA quanto a ABIN nunca colocassem esses grupos de narcotráfico como grupos terroristas. Porque o que define um grupo terrorista é a atividade com finalidades políticas. Entende? Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele teve a casa dele, a primeira busca e apreensão, a invasão à casa do Bolsonaro, ela se deu um dia depois da matéria do jornal R7. Isso tudo que eu estou falando vocês podem confirmar, ou com ChatGPT, ou com Google, ou pesquisa no X, etc. A busca e apreensão que teve na casa do Bolsonaro, ela se deu um dia depois, um dia depois, da matéria do R7, onde a Polícia Federal interceptou um áudio do Fernandinho Beiramar, onde ele dizia para o PCC, lembre-se, Fernandinho Beiramar, Comando Vermelho, ele dizia para o PCC, vocês não sabem a força que tem. E ele diz, nesse áudio, interceptado pela Polícia Federal, que ele aprendeu isso com as Farc, enquanto ele esteve preso no norte do país. Então veja só, esse áudio vazado pela PF para o jornal R7 comprova
que o Fernandinho Beiramar e o Marcola são terroristas. Eles não são só narcotraficantes. Aham. Então, isso foi abafado com a primeira busca e apreensão na casa do Bolsonaro. Uau. Só para você Uau. ter uma ideia. Né? E- Aí depois a e- gente fala mais sobre isso. Mas